A segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações e que o Senhor mesmo fale aquilo que agrada ao coração dele para o louvor da glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Queridos, eu gostaria de abrir aqui neste mês uma série de palavras sobre a importância dos laços familiares, né? A realidade da importância da família, em especial no mês da família, visto que família é projeto de Deus. Nós fazemos parte de uma família porque primeiro nasceu no coração do Senhor construir aquilo que essencialmente tem sido buscado destruir nos novos tempos. Eu até escrevi algumas coisas. A gente tem escutado muito: estão tentando destruir nossas famílias. Uma afirmação extremamente real. E aí, se porventura nós somos cristãos, membros de uma igreja ou de uma denominação, a gente já deve ter ouvido isso. E a gente pode constatar isso nos dias atuais. Eu acho que a atualidade, um dos planos da estrutura, da atualidade, é exatamente a desconfiguração do ambiente familiar, aquilo que o Senhor formou desde os primórdios da humanidade. Então, hoje, a família é alvo primeiro, ou principal, da ação do inimigo de nossas almas, para que este ambiente de segurança, de amor, de temperança, de unidade, seja desfeito. A realidade é que estamos criando como sociedade uma verdadeira discórdia contra a realidade da palavra família. E aí vem muitas coisas que podem contribuir para isso, mesmo estando vivendo dentro de um ambiente de igreja. A própria igreja, né, o conceito da masculinidade, o conceito da feminilidade, o próprio casamento em si, nos seus conceitos e questões que envolvem a realidade do casamento ou da união conjugal, a estrutura da formação dos filhos, criação dos filhos, a realidade da estrutura organizacional da própria igreja, o ambiente escolar, o ambiente acadêmico, o ambiente profissional, a mídia, a imprensa, a televisão, todos esses conceitos, de forma direta ou indireta, estão contribuindo para atacar esse sistema cujos valores foram dados, formados pelo autor e criador da nossa vida, o Senhor Deus nosso. Porque estamos vivendo, né, dias extremamente complexos. E a pergunta é: como então a gente pode resistir nesses dias e nesse tempo e avançar como famílias que de verdade glorificam a Deus nas suas ações, atitudes, palavras, sensações e sentimentos, num cenário tão adverso? Eu me lembrei aqui de uma história que eu queria compartilhar com os irmãos, e acredito que um passo que nós podemos dar para que, no avançar, né, desse tempo corruptível e corruptor que tem tentado destruir a família, eu acho que o exemplo ele é fundamental para que nós venhamos construir, né, a posteridade da nossa família, a começar em nós, né, e os que vêm após nós, pelo nosso exemplo, serão aqueles que ajudarão a formatar ou reformatar a sociedade que está agora, nesse tempo, sem um formato, né, na verdade. A sociedade que hoje despreza princípios e despreza valores.
A sociedade que hoje respeita mais o erro do que a integridade e a honestidade. Isso é visível por todos nós. Desde os programas que a gente assiste na televisão, as séries, os filmes, as novelas, até a própria vida real, né? Porque novela, filme, série não são vidas reais, né? Até a própria vida real, no relacionamento com as pessoas, a gente percebe exatamente a degradação da estrutura familiar. E eu me lembrei de uma história, né? Exatamente pensando nesse princípio que nós vamos meditar hoje, que é o exemplo. Um pai, ele decidiu levar os 2 filhos dele ao circo, né, para assistir lá a apresentação do circo. E quando ele chegou na bilheteria do circo, ele falou com o bilheteiro: quanto que custa aí o ingresso para eu e meus filhos entrarem? Aí o rapaz olhou e falou assim: olha, o adulto eu cobro R$30. As crianças de 7 a 14 anos vão pagar R$15. Então, assim, seus filhos aí e tal, você vai ter 30 e 15 na idade dos seus filhos. Aí o pai respondeu: olha, o meu pequenininho tem 3 e o meu maiorzinho tem 7. Aí o rapaz riu para ele e falou: rapaz, pô, você está de brincadeira, cara? Se você não me falasse, eu nem ia saber que o seu filho mais velho tinha 7 anos, você não precisava pagar os R$15. Aí o pai olhou para ele e disse o seguinte: é verdade, né? Você poderia não saber, você não ia nem perceber, mas o maior problema é que os meus filhos iam saber que eu estou mentindo. Então, estaria mentindo para obter uma vantagem para poder entrar. E olha só, a lembrança que eles teriam de mim futuramente seria exatamente essa: meu pai mentiu para levar uma vantagem. E aí, quando eu ouvi essa história, eu pensei sobre essa história, eu vi a realidade do exemplo, né? Se porventura, no pensamento daquele pai, ele colocasse um mau pensamento: opa, vou levar uma vantagem, vou economizar R$15 na entrada para me gastar lá dentro com uma pipoca, né? E ele praticasse esse pensamento, seria uma má ação. E o problema dessa má ação na formação dos filhos é que ela seria trazida para os filhos como algo interessante, para sempre levar vantagem. E a partir daí, os filhos poderiam assumir aquela postura. E se o pai cobrasse, eles diriam: pai, peraí, pô, você que me ensinou isso aqui, ó. Você lembra quando foi assim assado? Mas olha que interessante, o pensamento mau não passou pela sua cabeça. E ele disse: não, eu tenho que honrar o nome do Senhor, né, que habita em mim, dos meus pais, o meu nome, e ensinar para os meus filhos que princípios e valores, ainda que na sociedade já não sirvam mais, para nós são necessidades importantes para que nós sejamos a sociedade que Deus deseja que seja. E aí, se o meu filho um dia se desviar pelo seu caminho, ele vai receber uma consequência da sua má ação, mas ele vai entender que o melhor caminho e a melhor opção é andar exatamente de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, muitos de nós às vezes tomamos atitudes na nossa vida que gerarão exemplos. E eu disse uma vez algo que me foi passado e eu achei muito importante pensar: tudo na nossa vida nasce no nosso pensamento. Falei hoje pela manhã e vou repetir agora: se nós temos um bom pensamento e praticamos esse bom pensamento, nós realizamos uma boa ação. E se porventura essa boa ação, ela é reiterada, repetida por várias vezes, nós criamos um bom hábito de vida. Da mesma forma, se nós pensamos algo ruim e praticamos esse ato ruim, e se reiteramos no ato ruim como sendo algo que nos dá vantagem, estamos criando um mau hábito. Muitos de nós, às vezes, na formação da nossa família, somos responsáveis pelos exemplos que nós ministramos no nosso lar. Somos responsáveis pelos exemplos que nós ministramos nos nossos subordinados, naqueles que trabalham para nós, conosco. Somos responsáveis pelos exemplos que testemunhamos fora do ambiente de igreja, com os nossos vizinhos, nossas famílias, nossos familiares. Por isso que eu reitero e digo: estão tentando destruir a família,
que é o bem precioso que Deus construiu para ser o bem-estar de todo homem, de toda mulher, e para ser o bem-estar de uma sociedade saudável. Olha, sem querer ser saudosista, né? Me lembrando de ainda menino pequeno em Barra do Piraí, né? Sem ser saudosista, me lembro que estudei algumas matérias que hoje fazem muita falta, e na verdade foram abolidas, né, do currículo escolar. Uma delas, Organização Social Político Brasileira, OSPB. Talvez os mais antigos aqui, como eu, se lembrarão de OSPB. Uma outra matéria que está fazendo muita falta, chama-se Moral e Cívica. Por quê? Porque eu ouvia falar em uma dessas matérias o seguinte: a família é a célula máter de toda a sociedade. Ou seja, a família, o ambiente familiar, nós construímos no ambiente familiar valores e princípios que são levados para a sociedade. Nós construímos dentro da nossa casa situações tais como hierarquia, disciplina, amor, respeito, submissão, arrependimento, reconhecimento do erro. Nós construímos valores que devem ser levados para a sociedade, e ao longo dos últimos 30 e poucos anos, nós estamos perdendo isso. Os valores que têm sido levados são aqueles que vêm de fora para dentro de casa. Filhos que se levantam a botar o dedo na cara do pai e não aceitarem. Não, eu não vou fazer e ponto. Filho, você tem? Não, não interessa. Pais que hoje já não se respeitam, filhos que não se respeitam, uma verdadeira miscelânea de conflitos e problemas que tem feito a cidade, o estado e o país que nós estamos vivendo. Quando eu me pego a pensar, né, no texto lido da segunda epístola de Timóteo, é uma saudação. Paulo está fazendo uma saudação a seu filho na fé, Timóteo. E o interessante é que o versículo de número 5, o apóstolo Paulo, ele aponta, né, ao seu filho na fé, ensinamentos extremamente importantes que nós precisamos colocar em prática nos nossos dias. Que a fé de cada um de nós precisa ser vivida sem fingimentos. Nós não cremos em Jesus Cristo ou adoramos ao Senhor para agradar alguém, pessoas. Nós não cumprimos ritos religiosos porque a minha igreja está mandando, porque eu tenho que estar na igreja, não. Nós precisamos viver a fé sem fingimento. E uma das coisas mais importantes que eu percebo nessa realidade da saudação do apóstolo Paulo é que a fé do jovem Timóteo, ela foi construída, sabe onde? Sabe onde, irmão? Sabe onde? Dentro do ambiente familiar, dentro da casa deles. Na saudação do apóstolo Paulo, ele já começa a anunciar isso. Olha, eu trago à memória a fé não fingida que há em ti. Imagina, né? Alguém te reconhecer e dizer o seguinte: olha, eu quero exaltar a tua fé honesta, a tua fé íntegra, o homem e a mulher que você é nessa sociedade. Você é um profissional, um empresário, uma pessoa que vive num contexto de corrupção e de mazelas, mas você não. Você é a pessoa que destaca, que destoa no meio de um mundo que está totalmente enegrecido pela maldade e pela descontinuidade daquilo que é o amor de Deus. Você é uma pessoa que eu olho e vejo, puxa, que fé, porque ele representa Jesus, o Senhor e Salvador da vida dele. Puxa, que fé, ele não precisa se amoldar aos conceitos e valores para ser querido, para ser aceito, não. Ele é quem ele é. E isso chama-se caráter. As pessoas podem tentar mudar as nossas ações, mas elas não são mudadas se o nosso caráter estar alicerçado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso precisa começar onde? Dentro de casa. Não é na igreja, não é na escola, e dentro de casa. A família ainda é a célula mais importante da nossa sociedade. Eu estou dizendo isso no nome de Jesus, amém? Tua família, teu lar, ainda é a célula mais importante desta sociedade.
Por mais que o mal, o inimigo, tente dizer o contrário, eu digo no nome de Jesus, o teu lar, a tua casa, é a célula mais importante dessa sociedade. E ali, é neste lugar, que nós construiremos uma Juiz de Fora melhor, um Minas Gerais melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor. Onde o que é honesto, o que é justo, o que é verdadeiro, íntegro, como diz o próprio apóstolo, ocupe as mentes e os pensamentos desses entes pertencentes à célula chamada família. Como é que é importante, né? A gente ter consciência de que a gente foi chamado para viver para a glória de Deus, né? Como é que é importante? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, né, ele diz uma coisa muito interessante, no 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o tudo para a glória de Deus. Como é que é importante a gente se conscientizar de uma fé real, não fingida. Uma fé que faz tudo para a glorificação do nome do Senhor. Uma fé que pode ser vista não só na presença daqueles que estão na igreja cultuando, mas em todos os lugares e em todos os momentos, por todas as pessoas. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazê-lo para a glória do Senhor. Como que é bom terem consciência que nós somos os quais vivemos para o louvor da glória de Deus. E imagine, irmão, ser identificado como alguém que tem uma fé verdadeira, não fingida. Isso não é só em alguns momentos, mas em todos os momentos. A fé verdadeira, ela se expressa e se revela em todos os lugares, diante de todas as situações e de todas as pessoas. E essa é a fé que nós temos, amém? Sabe, querido, tenho pensado exatamente sobre essa realidade de uma fé não fingida, uma fé verdadeira, que ela precisa ser intencionalmente transmitida para as próximas gerações. O que eu quero dizer com isso? A gente pode perceber nesse texto que o apóstolo Paulo vai fazer a saudação ao seu filho na fé, Timóteo, pelo menos 3 gerações: Lloyd, Eunice e Timóteo. Pelo menos 3 gerações. E olha aqui que o apóstolo vai discutir em relação à saudação. Quero trazer à memória a fé não fingida que há em ti, ou seja, que você vive, que você exerce, a qual habitou primeiro na tua avó, depois na tua mãe, e estou certo que habita em você também. Olha que tremendo! Já pensou, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo? Olha, você é uma mulher de fé, um homem de fé, temente a Deus. Você manifesta o poder e a glória de Deus nas suas palavras, atitudes, pensamentos, intenções. E vou dizer mais, eu reconheço isso nas gerações que vêm pós você. Seus filhos são assim, sua família é assim. Os exemplos que vocês têm criado, a sua família tem contagiado outros. O DNA de Jesus está sendo distribuído para todas as pessoas que se relacionam com vocês. Olha que tremendo! Esta é a prosperidade do Senhor no teu lar, irmão. A certeza de que a grandeza do poder de Deus é manifesta a partir da tua vida, em todos os momentos e em todas as suas ações, em que você não precisa dizer para ninguém nada, a tua vida é o reflexo, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. A gente pode cantar isso, não de boca para fora, mas porque de verdade, pensa bem, porque de verdade reconhecem em nós o brilho da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por mim, morreu na cruz do Calvário para me dar vida e vida em abundância, para que eu me tornasse cristão, à imagem e semelhança do meu Salvador,
para que em todos os lugares as pessoas olhassem para mim e vissem: ali vai um servo, um homem de Deus, o qual a fé não é fingida. E olha, o que ele vive, ele prega, ele fala, o que ele faz é o que ele fala. Gosto muito de lembrar, né? Não seja um crente que fala o que você não faz. Você precisa ser verdadeiro, não mente não. Mas você é um mentiroso quanto mais. Você precisa ser honesto, hein? Mas você é aquele que gosta de passar a perna sempre dando jeitinho para se dar bem. Os seus exemplos construirão a geração futura a partir de você. Há uma frase, né, no meio do militarismo, não sei se eu vou conseguir lembrar agora: as palavras motivam, mas os exemplos arrastam. A palavra pode até motivar, não, faz, não sei o quê, mas para de verdade arrastar junto, tem que ter exemplo. Me lembro que na minha história, né, não de Barra do Pirei, mas já de Juiz de Fora, cumprindo a minha carreira militar também, tinha momentos que eu via lá o meu comandante, né, vamos correr, e passado 10, 12 quilômetros, a gente correndo, e ele correndo e cantando, a gente daqui a pouquinho, 15, 16, 17 quilômetros, você cantando, porque você olhava, o seu comandante estava com você. Ele estava dizendo que você deveria correr, mas ele estava junto. E é assim. Se você disser para uma pessoa que Jesus Cristo pode salvar, curar, libertar e alegrar o teu coração, o coração dessa pessoa, o primeiro que tem que estar experimentando isso é você mesmo. Senão, não adianta dizer o que você não tem. Não adianta dizer que Jesus Cristo liberta, que salva, que cura, se de verdade eu permaneço como eu era. Pelo que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Abra por favor em Deuteronômio, capítulo de número 6. Versos 6 e 7. Quem achou, se puder nos ajudar? Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. O texto que a gente acabou de ler, Deuteronômio 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Reafirmam, selam que o exemplo arrasta. E se você transmitir para a tua família os ensinos de Deus, Deus glorificará o seu nome e abençoará você e toda a tua casa. Um pai que estuda a palavra, uma mãe que estuda a palavra, os filhos que estudam a palavra, são lares que vão desfrutar da verdadeira graça e do poder de Deus, transmitindo a fé genuína a todos quantos os observarem. Por fim, o resultado natural disso tudo é exatamente capacitar a próxima geração dos valores do reino. A nossa geração, a minha geração, talvez não veja os frutos que nós estamos plantando, mas acredito que o resultado natural de plantarmos frutos que glorifiquem a Deus, colheremos frutos que glorificarão a Deus, em nome de Jesus. Eu acredito que se você ensinar o teu lar, que se você se esmeirar em buscar a palavra, estudar a palavra, em orar, em buscar a Deus, e você demonstrar a capacidade de relação com Deus dentro da tua casa, no teu relacionamento com as pessoas que você convive, você estará construindo um excelente hábito, um bom hábito, que formará uma geração de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque o fruto dessa realidade é a transmissão dos valores. Se nós não transmitirmos os valores do reino, o mundo transmitirá os valores de Satanás. Pense nisso. Se você, como instrumento do Senhor,
não transmitir os valores do reino para a tua geração e para a geração futura, o mundo transmitirá os valores de Satanás. Isso está acontecendo, tá? Isso já está acontecendo. E já vem acontecendo há muito tempo. E vou dizer que de 2024 para cá parece que está mais extremo ainda. E a tendência é extremar ainda mais. Está na hora do povo, a geração de Deus, dizer: basta. Eis aqui um homem e uma mulher segundo o coração de Deus que luta para que a glória de Deus seja plena na família, no lar e em todos os lugares onde nós estejamos. O mundo precisa de mais valores cristãos, qualidades morais, ética. O mundo está precisando da educação que a palavra de Deus transmite. O mundo está precisando ser cheio da glória de Deus. Só poderá sê-lo se conhecerem Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a começar em mim, quebra coração, Senhor. Esses ensinamentos são verdadeiros. Para mim, essa saudação do apóstolo Paulo traz para nós grandes ensinamentos, né, para os nossos dias de hoje. O que dirão da tua família e de você ao olharem para você nesse momento? O que dirão? Tinha até uma canção que as pessoas cantavam: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Sim, o nosso testemunho importa muito. Então, eu quero Deus, mas eu vou viver uma vida que não agrada ao coração dele. Não importa o que as pessoas vão dizer, porque essa é a minha vida, ponto. Não, o nosso testemunho importa muito, porque os nossos exemplos arrastarão pessoas. Nessa forma, irmãos, nós, os membros dessa grande família do Senhor, precisamos perceber que os ensinamentos que vêm de Deus são necessários e importantes para que nós venhamos crescer nessa relação de continuidade, de intimidade com o Senhor da igreja, para a glorificação do nome dele e para a bênção nossa, na nossa casa, no nosso lar. A gente precisa enxergar na nossa casa os entes da família como verdadeiros discípulos, né, que estão sobre nossos cuidados. Você precisa ensinar, você precisa transmitir, você precisa construir um ambiente que de verdade mostre a fé verdadeira e não fingida, que vem sendo transmitida de geração em geração, e assim continuará até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar. E assim agradecer a Deus por este momento, né, de louvor, de adoração ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual deu-nos a vida para nos salvar. Você curvou a sua cabeça, está com a sua cabeça curvada, né, seus olhos fechados. Eu quero ainda aproveitar uma oportunidade nesse momento para colocar aí as nossas vidas no altar do Senhor. E se porventura, nessa noite, o Espírito Santo de Deus tem falado ao coração da igreja, desde os primeiros momentos do culto de hoje, o Espírito Santo tem falado ao coração da igreja. Eu quero interceder então, pela tua vida, pelo teu lar e pela tua família. Nós vamos consagrar, né, o nosso lar no altar de Deus, reconciliar a nossa família com a palavra, né? Famílias reconciliadas com a palavra, com os ensinamentos de Deus para a glória do nome do Senhor. Quer consagrar o seu lar? Eu quero orar por você. Se há alguém que deseja consagrar, Deus abençoe, minha irmã. Levanta a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe. Lá de cá, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe. Pode baixar. Ah, mais alguém? Eu quero orar pelos. Deus abençoe, meu irmão. Pode abaixar. Deus abençoe, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Pode abaixar sua mão. Nós vamos então orar em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos, porque somente o Senhor é Deus, não há Deus além de ti. Te louvamos, ó Deus, por tua presença neste lugar, tua presença viva, real, verdadeira, que enche, ó Deus, inunda os nossos corações com a alegria da presença do Espírito Santo. Pai querido, louvado seja o teu nome por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor aqui. E neste momento, em nome de Jesus Cristo, eu venho rogar ao Senhor,
por cada família, por cada lar aqui representado. De maneira especial, ó Deus, sobre os teus filhos e filhas que suas mãos levantaram. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que venha visitar este lar no nome de Jesus. Talvez, ó Deus, na minha limitação eu não saiba o que de verdade se vai na casa dos teus filhos, no lar dos teus filhos, tuas filhas. Mas o Senhor, que tudo sabe, tudo vê, compreende, ó Deus, a necessidade de cada um. Então eu rogo, no nome de Jesus, supre, pois, a necessidade. Fortaleça, pois, o lar, a família. Unge, ó Deus, com a unção dobrada do teu Espírito Santo. Derrama, ó Deus, da tua graça e do teu poder, tornando, ó Deus, exemplos que te glorificam e te bendizem, para o louvor da tua glória. Bênção desta casa e de toda a nossa sociedade, em nome de Jesus. Unge assim a tua igreja, ó Deus, que nós, como igreja, estejamos a cada dia reconciliados com o Senhor. Venhamos, ó Deus, reconhecer que sem o Senhor nada somos e nada podemos, e que dependemos, ó Deus, exclusivamente do teu cuidado, do teu apoio e da força que vem do Senhor. Portanto, abençoa, pois, a tua igreja, grandiosa e poderosamente, em nome de Jesus. Toca, Deus, em cada vida, em cada coração. Sustém, abençoa, fortalece, ilumina e conduz para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E agora, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida nesta noite, neste lugar, cada lar, cada vida, cada família, em o nome de Jesus, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.